Bom, galera, olha só. A gente vai começar então falando aqui hoje sobre uma parte do atletismo, né, que ela é muito importante, que está ganhando bastante notoriedade, né, vamos dizer assim, e uma visibilidade muito grande enquanto a gente pensa na parte social do atletismo, não só a atlética competitiva, né, mas também nesse contato social. E mais, claro, né? A gente não pode pensar que é só essa parte social. Tem a parte atlética competitiva também, né? Relacionada a isso, e é muito importante que a gente perceba, né? Essa possibilidade. Por quê? Porque o que acontece é assim, na verdade, a gente, dentro do atletismo, a gente tem o desenvolvimento social e a gente tem o desenvolvimento competitivo. É claro que muitas pessoas, né, acabam entendendo assim que a ideia, né, do um todo, quando a gente percebe, né, o atletismo como um todo, a gente começa a entender algumas coisas que são muito importantes, né, nessa relação aí do atletismo com as possibilidades que eles nos dão. Então, por exemplo, hoje em dia a gente percebe muito, né, a, a possibilidade ou a utilização, na verdade, né, do atletismo como uma forma, né, de inclusão social e tudo mais. Então, a competição do atletismo voltada, né, ou a parte do atletismo que tem a atenção especial, a atenção voltada para os portadores de deficiência, as pessoas com deficiência, não é portador de deficiência, desculpa, pessoas com deficiência, por isso que é PCD, né? É muito importante. A gente tem uma abrangência e um atendimento e uma possibilidade muito grande, né, dentro do atletismo de atender essas pessoas, de adaptar, né, tudo para essas pessoas. E a gente não pode deixar isso de lado de forma nenhuma. Então, quando a gente fala disso, o que que a gente precisa entender? Além do atletismo, né, eu dou aula também, né, aqui atividade física e esporte adaptados. Então, é quando a gente fala das pessoas com deficiência. E o que que é importante, o que eu insisto em dizer, eu sempre comento, né, com os alunos, com as pessoas, exatamente sobre esse trabalho, né, com o pessoal que tem deficiência, né, com o público PCD. O que é mais importante para a gente entender é, assim, as pessoas muitas vezes, né, tratam as pessoas que têm deficiência como se elas fossem coitadinhas. E na verdade elas não são e elas nem gostam, na verdade, né, por bem da verdade, de serem tratadas dessa forma, né? Eu acho que as pessoas que têm deficiência, elas nos dão, na verdade, uma grande lição de vida, né? E uma lição de superação, porque eles fazem tantas coisas, né? Superando os seus próprios limites, que às vezes nós, normais, né? A gente não faz. A gente reclama, né? Eu tenho um amigo que ele tem as pernas amputadas, né? O apelido dele é Perna, porque ele tem uma perna só, então, é claro, a gente brinca com ele, né? Que ele é o perna, mas ele é amputado. E amputado assim, grave, né? Para cima do joelho e tal. Então, ele fala que ele sente muita dor,
que ele tem muitas dores na perna, né? Por quê? O deficiente, o amputado, ele tem o que a gente chama de dor fantasma, né? O sistema nervoso dele, o cérebro, não reconhece que ele não tem mais aquele segmento, não tem mais aquela parte do corpo, e isso é ruim, né? A pessoa se sente, se sente, não, ela sente aquela parte do corpo, né? Que está faltando, então ela sente dor e tal. Então demora muito tempo para ela se adaptar. E esse rapaz, ele joga basquete, ele faz natação, ele joga vôlei sentado, né? Ele tentou o atletismo, só que ele não conseguiu. A cadeira, né? O equipamento para o PCD, infelizmente, ele é muito caro, né? E a próteses, né? As próteses, as cadeiras especiais, né? Tanto para quem joga basquete, tem do rugby em cadeiras de rodas, tem as corridas no atletismo, né? Corrida de velocidade. E esse material, ele é muito caro, né? É uma pena ser tão caro dessa forma, porque poderia existir, né? Na verdade, a possibilidade das pessoas conseguirem um acesso melhor, um acesso mais fácil, né? Para esses materiais, que ajudaria muito o desenvolvimento, né? Do esporte, da própria pessoa. Por quê? Porque a gente sabe, né, das dificuldades que essas pessoas enfrentam para conseguir, por exemplo, a própria locomoção, né, o entendimento aí da dinâmica da, do esporte em si. Então, às vezes as pessoas acabam não tendo essa possibilidade, né, com grande facilidade, vamos dizer assim. E a gente tem que pensar, nós profissionais, o que a gente pode fazer para ajudar, para auxiliar essas pessoas que têm, né, essa pretensão de praticar o esporte. Por quê? Para as pessoas ditas normais, a gente já faz uma série de adaptações, né? Quando a gente vai ensinar, quando a gente vai trabalhar com a modalidade propriamente dita, e, e às vezes a gente vai fazer isso com quem tem deficiência, fala assim, eu não sei adaptar, eu não consigo adaptar. O princípio da adaptação da atividade, galera, é o mesmo, né? Qual é o princípio que a gente usa, ou que nós profissionais usamos, quando a gente vai auxiliar, por exemplo, uma pessoa, quando a gente vai pensar nessa adaptação para ajudar quem está precisando, né? Quem está aprendendo e tal. A ideia dessa ajuda é exatamente isso, a ideia de você conseguir facilitar, né, o trabalho para essa pessoa. Então, o que é facilitar o trabalho? O que seria essa facilitação do trabalho para quem vai aprender? É atender a necessidade da pessoa de acordo com a forma que você vai ter a possibilidade de, de ensinar, de adaptar, de ajudar o que ela realmente precisa, o que realmente está fazendo falta para ela em relação à necessidade que ela tem. Então, por exemplo, às vezes eu tenho que adaptar o quê? A dinâmica de um exercício, às vezes eu vou precisar alterar e adaptar a técnica, né, do movimento, às vezes eu vou ter que adaptar o próprio material, né, o implemento que essa pessoa usa, ou, por exemplo, a forma como eu vou deixar ela contida ou não, né, amarrada ou não, a cadeira, se for uma pessoa cadeirante, o posicionamento que eu vou pôr para a cadeira, se, por exemplo, ele vai fazer um arremesso, né?
do peso ou do disco. Como que eu posiciono da melhor maneira essa cadeira? Como eu vou conter, né, da melhor maneira os membros inferiores para a pessoa conseguir utilizar o máximo da força que ela tem, né, para fazer aí o exercício inteiro, o exercício completo. Então, esses detalhes, eles são importantes que a gente observe, né? É importante que a gente consiga observá-los. Por quê? Porque daí eu tenho a possibilidade de adaptar da melhor maneira possível o exercício para esse meu aluno, né? Para atender essa necessidade emergente que ele tem em relação ao que eu estou desenvolvendo com ele, ou que eu pretendo desenvolver com ele. Então, isso é muito importante, tá? Então, vamos começar, né? Vou começar a, como fala, compartilhar os slides. Eu vou usar exatamente a web aula, tá? Eu tô conectado ao AVA, vou usar a web aula e a gente vai conversando sobre isso, ok? Tá aqui, já apareceu para vocês, estão vendo? Normal? Tudo bem aí? Então, olha lá. Quando a gente fala, né, dessa ideia, o que a gente precisa entender, né? O para-atletismo, o que ele traz para a gente, né? Como eu falei no começo, as pessoas com deficiência, não só o para-atletismo, né? Mas as pessoas com deficiência, elas já nos trazem naturalmente uma, uma ideia, né, de superação gigantesca. Então, quando a gente pensa que a gente vai fazer o nosso trabalho, desenvolver o nosso trabalho, pensando na possibilidade que a pessoa tem de movimento, a gente começa a entender o seguinte, ó, o atletismo, né, ele é um esporte muito democrático, né, e possui diferentes provas que podem ser praticadas por pessoas, mas, desculpa, mais diversas condições físicas, de todas as idades, qualquer gênero, né, de forma individual ou coletiva, com afinidade para diferentes capacidades físicas, né? Atividades que usam força, resistência ou velocidade. Então, olha só, eu tenho uma diversidade muito grande no atletismo das possibilidades de aplicação. E isso é muito legal, porque eu consigo, né, com essas possibilidades de aplicação, com essa diversidade na aplicação que o atletismo propõe e oferece, eu tenho como observar, né, e atender da melhor forma possível aquela pessoa, né? Então, qual é, na verdade, então a grande dificuldade de trabalhar no para-atletismo? A maior dificuldade é eu conseguir entender realmente qual é a necessidade do meu aluno, do meu atleta, para que eu possa encaixar, para que eu possa adaptar o esporte à realidade da pessoa, né? Então, por exemplo, eu digo assim, que as pessoas que trabalham com os deficientes, né, são profissionais altamente iluminados, né? É muito difícil o pessoal que trabalha diretamente com o PCD. É um pessoal que gosta, que entende, que sabe se doar muito, né? Eu admiro pra caramba quem trabalha. Trabalhei um pouco, né, de tempo com o PCD. Gostei de trabalhar, mas, sinceramente, para mim, no começo,
foi um trabalho extremamente desgastante, né? Foi muito penoso. Por quê? Porque eu não sabia, né? Eu tinha a ideia do deficiente, coitado, né? Não pode, não faz, é deficiente. E lá, trabalhando com eles, eu fui aprender uma coisa que é muito importante. E mesmo que vocês nunca trabalhem com pessoas com deficiência, uma coisa é importante a gente levar para a vida, a gente aprender, né? Que antes da deficiência, antes da pessoa com deficiência, existe ali um ser humano com vontades, com desejos, com possibilidades, né? Que por N motivos foram reduzidas, né? Às vezes por um acidente, às vezes por uma malformação genética, mas isso também não vem ao caso, né? É claro que entender, saber, conhecer o motivo pelo qual a pessoa tem aquela deficiência é importante para a gente saber, né, tentar de alguma forma mensurar as necessidades dessa pessoa e daí adaptar o nosso trabalho para atender essa necessidade. Mas não é primordial, né? Se eu entender a necessidade que tem a partir da deficiência, né, do que eu vejo, será que eu preciso ficar investigando, incomodando, perguntando para a pessoa por que ela ficou deficiente, como ela ficou deficiente? Será que isso não é uma coisa que os incomoda, né? Normalmente, não. Normalmente, as pessoas, né, principalmente os que estão no esporte, são pessoas que são muito bem resolvidas, né, com a sua deficiência e tal, e não tem nenhuma, nenhum problema, né, em falar disso, em comentar sobre isso. Mas tem pessoas que ainda não aceitam, que ainda estão se adaptando. Então a gente precisa ter esse bom senso, né, para não se tornar, para não nos tornarmos invasivos e inconvenientes. Tá? Então isso também é muito importante, ok? Vamos lá. Seguindo. Então, quando a gente fala do atletismo, uma das coisas que é muito importante é assim, lembra que eu estou aqui insistindo bastante, falando bastante sobre atender a necessidade da pessoa com deficiência, né? E quando a gente fala do esporte em geral, as adaptações feitas, as mudanças na regra, as adaptações técnicas, né, feitas, as mudanças de regra, as alterações e mudanças na dinâmica, né, dos exercícios, das competições e tudo mais, elas sempre são feitas com o intuito, né, com o objetivo de atender a necessidade da pessoa com deficiência e deixar, né, a modalidade, essa adaptação da modalidade, a mais funcional possível. E quando a gente fala em a mais funcional possível, o que isso quer dizer? Quer dizer que a adaptação ela é feita para, não é facilitar, mas para atender, na verdade, né, as possibilidades, né, as exigências que aquela determinada pessoa, aquele determinado grupo de pessoas possui. E deixar, né, como a gente faz no esporte convencional, a melhor possibilidade de desenvolvimento possível. Então, quando a gente fala de como que a gente divide, por exemplo, né, as categorias dos atletas no atletismo, eles fazem basicamente as mesmas provas. Então, por exemplo, tem lá a corrida de 100 metros.
Seria justo eu pôr um cara para correr que tem amputação nas duas pernas com um cara da cadeira de rodas? Ou que tem amputação em uma perna? Ou que não tem amputação na perna, mas tem um braço? Então, para não cometer injustiças, né, para deixar principalmente as competições, né, mais justas, mais equilibradas, né, o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico, né, ele internacional também, eles desenvolveram, né, uma classificação funcional que divide todos os atletas em categorias, né, que são similares. Então, por exemplo, eu tenho diversas categorias na corrida de velocidade. Tem os amputados. Tem os biamputados. Aí tem categoria que vai variar de acordo com o local da amputação. Foi abaixo do joelho, foi acima do joelho, né, no tornozelo, no quadril. Então, por quê? Porque cada posição de amputação, por exemplo, né, cada local de amputação, existe uma adaptação diferente para esse atleta. Então, essa classificação funcional é uma avaliação feita por pessoas, né, habilitadas, então, médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física, que têm a formação nessa avaliação funcional, que é um treinamento, uma formação feita no próprio Comitê Paralímpico, né, para que a pessoa tenha uma padronização na avaliação e na escalação, na classificação de todos esses atletas, para que não haja, não vai, mas para que corra-se o menor risco possível, né, de um desequilíbrio nessa funcionalidade, o que pode, por exemplo, beneficiar um atleta ou um grupo de atletas e prejudicar outros dentro de uma mesma competição. Então, como a ideia, né, do lema olímpico é o mais alto, o mais forte, o mais rápido, né, e tem aquela ideia também que o importante não é vencer, é competir bem, né, é lutar bem. Então, existe essa classificação para que a gente consiga manter, né, essa tradição, essa filosofia olímpica viva, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, assim, que às vezes eu tenho na corrida de 100 metros várias categorias diferentes. Por que não põe todo mundo para correr junto? Exatamente por esse detalhe, né, da adaptação funcional ou da classificação funcional de cada um dos atletas. Então, só para a gente entender, né, melhor o que é a classificação funcional, a gente vê aqui, ó. Classificação funcional apresenta parâmetros para organizar os competidores em grupos mais homogêneos. Por exemplo, deixando um atleta cadeirante numa categoria diferente de um atleta andante, né, que está numa categoria diferente de um atleta com deficiência visual. Então, eu começo a observar as características, né, primordiais e também o que a gente pode dizer assim, o prejuízo, né, funcional que essa pessoa teve de acordo com a lesão. E daí a gente entra naquela assim, mas como que a gente vai confiar numa pessoa que faz um negócio desse, né? Que de repente cai, sofre um acidente e tal e esconde, né, essa consequência, né, desse acidente. Bom, se a pessoa está escondendo, a primeira coisa é a gente tem que trabalhar o psicológico dela em relação à aceitação. E depois disso a gente vai
seguindo com o trabalho, né, tentando conquistar, tentando mostrar para essa pessoa que ela não é nem melhor nem pior, ela é simplesmente diferente. E a gente precisa entender isso, né? Que as pessoas não são iguais, a educação das pessoas não é igual, a formação, tem muitas coisas, né, que estão envolvidas que a gente precisa estar atento, pensar muito bem, para que a gente possa fazer o nosso melhor sempre, ok? Dúvidas até aqui? Então, olha lá. Conforme a necessidade do atleta, são permitidos o uso de equipamentos para auxiliar, né, cada um desses atletas, como a cadeira de rodas e as próteses. Todos, né, devem seguir as recomendações do Comitê Paralímpico Internacional. Além desses recursos, podem ser usados também cordões de ligação, sinais sonoros, né, e até o guia, em determinados casos. É claro que, para cada utilização, né, dessas possibilidades que foram apresentadas, você precisa ter, né, isso avisado previamente. Por exemplo, corrida de velocidade. Todos os atletas vão correr com guia. Qual é a primeira regra? Né? O primeiro não tem primeiro, segundo, terceiro, porque as regras todas têm o mesmo grau de importância. Mas assim, a gente vai comentar primeiro sobre a ideia do guia. O guia, ele tem que correr no ritmo do atleta. Ele não pode nem ficar para trás, que ele prejudica o atleta, e ele não pode correr mais rápido, porque ele também prejudica o atleta. E se ele ultrapassa, né, o atleta, se ele corre muito mais rápido que o atleta é desclassificado. Então, a gente precisa perceber assim, estou desenvolvendo meu trabalho e está chegando no final, eu paro. Falo assim, ó, vai sozinho. Começo a transmitir o senso de responsabilidade, né? E fico observando se esse desenvolvimento, se esse entendimento, né, desse senso de responsabilidade está sendo entendido e adequado, porque se não for assim, eles não conseguem desenvolver esse trabalho, entende? A professora da pedagogia está perguntando aqui, peraí. Então, essa ideia, né, da utilização aí desses materiais é muito importante. Por exemplo, na cadeira, né, eles têm uma luva que normalmente eles usam para ajudar a segurar essa roda menor na cadeira. Porque eles não dão impulso na roda maior. Eles têm uma alavanca aqui que facilita para eles o trabalho. Tudo bem? Dúvidas até agora, galera? Por favor, falem alguma coisa aí, me interrompam se tiver alguma coisa, porque senão eu vou indo embora. Então, olha lá. Quando a gente fala das possibilidades, né, na quantidade de provas que eu tenho no atletismo paralímpico, ela é menor, né? A quantidade de provas é menor do que, por exemplo, o atletismo convencional. Mas sempre que eu ouvir assim, ó, T54, por exemplo, né, que era a foto da categoria que estava aqui, ó, corrida de 1.500 metros femininos, categoria T54 na Paralimpíada do Rio. Toda vez que tem esse T aqui, ó, antes do número, ele significa tracking, ou seja, provas de pista. E tem o F, que é field, são as provas de campo, tá? Então,
o que a gente precisa entender, né, é que assim, essa divisão ela é diferente, né, para a pista e para o campo. Por que que é diferente? Porque vamos voltar a entender, né, a classificação funcional dos atletas e das modalidades, elas seguem um padrão de movimento aceitável, né, aceitável, treinável, bem calculado e tudo mais. Então, a gente precisa começar a entender, né, essa classificação. Então, vamos começar a pensar na classificação. Nas corridas de para-atletismo, as adaptações realizadas durante as provas, como próteses para os amputados e as cadeiras de rodas específicas para a corrida, né, que são usadas pelos cadeirantes, e o guia para o deficiente visual, são realizadas de acordo com a necessidade apresentada pelo atleta. Bom, vamos pensar no seguinte. Eu tenho 15 atletas, né? E o meu patrocínio ele é modesto. De repente eu não tenho condição de comprar um material, tipo assim, um peso para cada um, um dardo para cada um, um disco para cada um. Não, não dá. Né? É impossível. Mas se eu consigo alguns exemplos, né? Que eu possa mostrar, que eu possa incentivar e tal, eu consigo trazer novas pessoas para a prática. E daí a gente entende o seguinte, ó. Vocês imaginam aqui, esse cara está com uma prótese, né, acima do joelho praticamente, não, no joelho praticamente, e ele, muita gente acusou, né, porque como ele é como se fosse uma mola propulsora, que como se fosse, não, ela é uma mola propulsora, que vai substituir, por exemplo, a musculatura da panturrilha e a parte posterior da coxa. Por que que eu fiz isso? Porque eu precisava de uma adaptação adequada para que pudesse esperar chegar o socorro e tudo mais, né, para o carro mecânico, sem danificar o carro. Então, às vezes, quando eu conheço um pouco, né, dessa possibilidade, eu posso auxiliar mais ou menos, tá? Então, a gente entende o seguinte, tá? Durante as provas, né, como próteses para amputados, cadeiras e tal, ela, todas essas adaptações, elas são realizadas com fazendo um acordo, né, para atender a necessidade apresentada pelo atleta. Tá? Aí a gente vê o seguinte, que, por exemplo, nos saltos, né, em distância, é saltar o mais longe da caixa de areia, nas provas de altura, é conseguir ultrapassar o sarrafo, né, na horizontal. Alguns atletas com deficiência visual usam o chamador para saberem sua localização em relação à pista de corrida para impulsão. O que é o chamador? O chamador é uma pessoa que fica posicionada, né, atrás do, da caixa de areia que está sendo utilizada e, na verdade, ele faz uma série de barulhos para a pessoa chegar até perto dele, né, desse chamador, e ele avisa onde é o sarrafo, não, a tábua de impulsão. Então, quando um deficiente visual faz um trabalho de salto em distância, ele tem a chance, como os outros, de ganhar, sim. Só que ele vai ter o privilégio de poder estar com uma pessoa ali perto, porque esse chamador normalmente fica mais perto para ajudar. É o único profissional que pode entrar e sair das vaias, né,
do espaço em qualquer momento. Os outros, nenhum outro profissional vai poder entrar, né, os treinadores, só nesse caso. As provas de lançamento e arremesso. Aqui, o que a gente precisa entender, né? Qual é o posicionamento adequado para o arremesso do peso para um cadeirante, né? Qual é o posicionamento adequado para esse mesmo cadeirante, ao invés de lançar o peso, se ele for lançar o disco? Será que tem alguma mudança? Será que é necessária alguma mudança? A gente vai ver isso em breve. Então, ó, o atletismo paralímpico, ele é praticado por atletas, né, homens e mulheres, com deficiência física, visual ou intelectual, para os profissionais de educação, para os profissionais de educação física. Conhecer, né, a modalidade é muito importante que ele consiga promover, né, essa inclusão social e, e pensar assim, o que eu posso fazer de melhor ou o que eu posso fazer além do que eu já estou fazendo para ajudar na inclusão dessa pessoa. Porque, galera, é assim, a pessoa com deficiência, como eu falei no começo, ela não é uma coitadinha, mas é uma pessoa que já tem um trauma, principalmente se é uma deficiência adquirida ao longo da vida. Por exemplo, eu tenho um amigo, Claudião, ele é advogado, ele é cadeirante. Só que até os 19 anos ele andava, normal, era surfista e tudo, né? Aí uma vez ele foi pegar uma carona para ir pro litoral e ele pegou uma carona com um cara que ele nunca tinha visto na vida. O cara tava numa caminhonete, deu carona para ele, levou a prancha dele e tal. Só que a hora que eles estavam indo, né, ia começar, um pouco antes de descer a serra, o cara se perdeu no volante, bateu, capotou o carro. Quem se machucou? O meu amigo. Só ele dentro do carro se machucou, mais ninguém. Então, por exemplo, ele, né, esse meu amigo advogado, ele fala: eu gosto de ser incluída, me preocupo em ser incluída, eu quero fazer o trabalho, mas hoje eu tenho muito medo, a minha limitação é muito grande, né? Então, ele teve atrofia dos braços, tal, porque o dele foi quase uma tetraplegia. Ele não ficou sem os movimentos totalmente no braço, mas eles estão muito comprometidos. E as pernas já não tem movimento nenhum mesmo. Então você imagina, um garoto de 19 anos, surfista, super aventureiro e tal, não sei o que, de repente do dia para noite vira a chavinha e o negócio acabou. Como é que fica a cabeça dessa pessoa? Como é que ele faz? A partir daí, né, o seu desenvolvimento como um todo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui parou, então peraí que eu quero ver se eu acho uma coisa que eu tenho que mostrar para vocês. Não, não tá aqui, peraí. Só apareceu o HD aqui, eu vou pegar um outro documento para mostrar para vocês. Classificação FAMA. Olha lá. Deixa eu ver se esse documento está completo, né?
Ó, tem uma ideia melhor. Não vou fazer isso aqui não, peraí. Já sei. Eu vou mandar agora pro Gustavo esse artigo. Peraí, cadê o Gustavo? Foi sensacional essa minha ideia. Foi simplesmente o máximo agora. Vocês vão amar. Peraí. Mas por que não tá aqui? Ah, tá no lugar errado. Basta com o mesmo nome? Esse é o problema. Peraí, galera. Muita calma nessa hora. Olha lá. O que eu vou pedir para vocês. Encaminhar isso aqui. Mônica, eu vou mandar para você também. Aí você manda para a sua turma, por favor. Eu tenho que te achar aqui, eu acho que é isso. Isso, é isso mesmo. Bom, o que eu vou pedir para vocês? Ó, eu quero que vocês façam o seguinte. Parar de compartilhar isso. Eu preciso que vocês façam o seguinte. Vocês vão ler esse artigo e vão fazer para mim um, um fichamento do artigo. O que é um fichamento do artigo? Fichamento ele é diferente de resumo, né? Ele não é um resumo. Mas eu quero que você conte para mim, né? Mostre para mim os principais pontos, né? As principais ideias contidas no, no artigo, mas não fazendo resumo. Eu quero com as suas palavras. E junto com isso, vocês vão também fazer uma pesquisa de como é a classificação funcional no atletismo. Então, por exemplo, quantas categorias de corrida de 100 metros eu tenho? Quantas eu tenho no... E o que cada categoria indica, né? Cada sigla de categoria indica para todas as provas do atletismo paralímpico. Tudo bem? Nada muito complexo, bem simples. Vai lá, por exemplo, tem na T1. Qual que é a classificação T1? Ah, é para atletas amputados. Eu não sei, estou chutando, tá? A T3, o que é? Ah, o que é amputado do joelho para baixo, do joelho para cima. É amputado com uma perna, é amputado de um braço, é a mão. Aí tem todas as classificações lá. Por quê? Porque essas pessoas responsáveis por fazer a avaliação, por fazer essa coleta de dados e tudo mais, são pessoas altamente treinadas, né? Pelo Comitê Paralímpico Internacional, pelos comitês locais, assim, Comitê Brasileiro, né? Paralímpico Brasileiro, todos os países têm o seu, então cada um faz a sua, como eu vou dizer, a sua campanha, né? Pensando exatamente nessa possibilidade da utilização dele, do para-atletismo, para a inclusão das pessoas com deficiência. É muito rico, é muito importante, né? E só que para isso é necessária toda a estrutura que envolve, né, um trabalho como esse. Por quê? Porque é um trabalho repleto de responsabilidade, né? É muito legal trabalhar com o pessoal que tem deficiência e tudo mais, mas você precisa ter muita responsabilidade no que você está fazendo, você precisa ter muita dedicação a isso, pensar na integridade física dessa pessoa,
O que você pode fazer para melhorar? Então, não é simplesmente pegar e dar uma aula. Não é simplesmente chegar e, vou dar um treino, vou ensinar isso e pronto, né? Qual foi a preparação para chegar a isso? Como que foi possível adaptar, de repente, a pista, o equipamento, a técnica, a regra, a dinâmica, qualquer coisa, né? Como foi possível fazer isso para atender a necessidade dessa pessoa? Então, a gente precisa ter, né, esse discernimento exatamente para saber até onde a gente vai, como a gente vai, o que a gente vai fazer. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Dúvidas? Tranquilo, professor. Então tá bom. Peraí, deixa eu achar um negócio então eu quero mostrar para vocês. E... Peraí. Onde tá? É que eu tô querendo achar um vídeo aqui para mostrar para vocês. Não tá aqui. Já fiquei bravo. Peraí. Vou achar no YouTube então. Peraí que eu tô achando aqui. Caramba, não tô achando. Eu queria achar para vocês um vídeo aqui do esporte paralímpico que mostra bem como é. Peraí. Atletismo paralímpico. Atletismo paralímpico. Aqui, achei. Eu acho que é isso. Peraí. Esses coisas que não dá, né? Nessa aula a gente vai o atletismo. Então, o atletismo paralímpico ele é praticado por acontece no solo adulto. Não é essa. Elas acontecem no campo, na parte verde lá da pista de atletismo, do estádio de atletismo. Então, tem um lançamento. Aí, galera, eu tenho que achar esse vídeo. Ele tem que estar aqui. Não tá. Aqui.
Você sabia que as Paralimpíadas contêm 19... Ó, na verdade, eu vou falar um pouquinho aqui, vou mostrar um vídeo para vocês que vai falar da Paralimpíada, tá? Não só do atletismo. Só que deu um vídeo antigo. E como é um vídeo antigo, ele vai falar para Olimpíadas. Na verdade, esse nome mudou, né? Tem aí uma série de regrinhas, né, para ter mudado e tudo mais, mas isso aí a gente conversa depois. Então, toda vez que vocês ouvirem para a Olimpíada, entenda Paralimpíada, tá? E vai além do atletismo. Vai falar de todas as modalidades, né? Vai falar da Paralimpíada de forma geral. Mas prestem atenção no atletismo, que depois eu vou fazer algumas perguntas para vocês sobre isso, tudo bem? Tá calma nessa hora. Ah, não, fiz errado. Vê se está indo com som. Você sabia que as Paralimpíadas contêm 19 Acho que não, modalidades esportivas e que 2 delas foram criadas exclusivamente para o evento? Para saber mais sobre essa história. Tá bem, eu parei porque eu estava indo sem som. Olá, Tá seja com som aí bem-vindo. agora? Você Deixa eu voltar. Você sabia Tá. que as Paralimpíadas contêm 19 modalidades esportivas e que 2 delas foram criadas exclusivamente para o evento? Fica aí para saber mais sobre essa história. Olá, seja bem-vindo. Esse é o Dentro do Esporte. Os esportes paralímpicos ou paralímpicos são aquelas modalidades competitivas para pessoas com algum grau de deficiência. Essas deficiências podem estar relacionadas com a mobilidade, amputação, cegueira e paralisia cerebral. E nesse vídeo trarei as 19 modalidades presentes nos Jogos Paralímpicos que estão previstos para ocorrer esse ano. Então, se você é um amante dos esportes e principalmente das Paralimpíadas e tudo que ela representa, já aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar as notificações também, para não perder nada quando lançarmos novos vídeos. Bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo! Sabe por que muitas pessoas preferem ver o filme ao invés de ler o livro, mesmo sabendo que o livro... Os esportes paralímpicos são divididos em 2 categorias: esportes paralímpicos individuais e em conjunto. Começarei falando dos individuais. São eles: o atletismo, que está nos Jogos desde a sua primeira edição em 1960. O atletismo é praticado por atletas com deficiências visuais ou físicas. Suas provas são de velocidade, saltos, arremessos e lançamentos, tanto no feminino quanto no masculino. Bocha! A modalidade exige um grau de concentração e precisão, já que o objetivo é aproximar as bolas da bola branca, que é considerado o alvo. Participam atletas da classe BS1, BS2, BS3 e BS4. Esgrima em cadeiras e rodas. Assim como o atletismo, a esgrima está nos Jogos desde 1960. Para praticá-la, o esgrimista deve deixar sua cadeira de rodas parada em uma pista de 4 metros de comprimento por 1,5 metros de largura. Participam atletas com deficiências locomotoras das classes 1A, 1B, 2, 3, 4 e com limitações mínimas, usando floretes, espadas ou sabres. Halterofilismo. Na versão adaptada, os atletas deitam de costas em uma prancha e competem para levantar o maior peso possível, executando o movimento conhecido como supino. Participam atletas com deficiência física dos membros inferiores ou paralisia cerebral. Natação. A natação é dividida por estilos como estilo livre, medley, costas e peito. As provas são disputadas no feminino e no masculino, onde participam atletas com diferentes tipos de deficiências físicas e visual, que contam com auxílio de adaptações feitas nas largadas, viradas e chegadas.
Tênis de mesa. Tanto no feminino quanto no masculino, participam atletas com paralisia cerebral, amputados ou cadeirantes, onde as partidas consistem em uma disputa de melhores 5 sets. Tiro esportivo. Durante as provas, o atleta tem o objetivo de acertar um alvo dividido em 10 circunferências, valendo de 1 a 10 pontos. Rifles e pistolas de ar são utilizados nas provas de 10 metros de distância. Já nas de 25 metros são utilizadas pistolas de perfuração, que são armas utilizadas também, juntamente com o rifle de perfuração, nas provas de 50 metros. Vela. Nessa prova, podem participar atletas com deficiência locomotora e visual, nas classes 2.4 MR, Sonar e Scud 18. Lembrando, galera, que aqui no canal temos um vídeo exclusivo contando a história completa de como começaram os Jogos Paralímpicos, desde a origem de alguns esportes até os jogos como conhecemos hoje. Deixarei o link na descrição. Não se esqueça de assistir depois, porque é um vídeo que complementa esse aqui. Agora falarei dos esportes paralímpicos em conjunto. São eles: futebol de 5. A modalidade é uma das variações do futebol, criada exclusivamente para deficientes visuais. Como o futebol convencional, o objetivo é o mesmo, mas no futebol de 5 a emoção é muito maior, já que os jogadores utilizam vendas nos olhos para igualar suas condições e jogam com uma bola que possui guizos. Um detalhe é que os técnicos, chamadores e goleiros não possuem deficiência visual. Futebol de 7. Cada time possui 7 jogadores que disputam 2 partidas de 30 minutos, com 15 minutos de intervalo. Participam jogadores distribuídos em classes 5 a 8, de acordo com o grau de comprimento físico. E os times devem ter no mínimo 2 participantes da classe 8 e 1 da classe 5 ou 6. Goalball. O goalball foi desenvolvido exclusivamente para atletas com deficiência visual, onde cada equipe conta com 3 jogadores com a missão de proteger um gol de 9 metros de largura por 1,30 de altura. Ao mesmo tempo, os atletas são arremessadores e defensores de uma bola que contém guizos dentro e tem o objetivo de balançar as redes adversárias. Rugby em cadeiras de rodas. Nessa modalidade, homens e mulheres jogam junto em uma categoria mista, onde o objetivo é passar das linhas do gol adversário com as 2 rodas da cadeira e a bola nas mãos. Participam atletas tetraplégicos divididos em classes de acordo com suas habilidades funcionais. Basquete em cadeira de rodas. Esse esporte é muito parecido com o esporte tradicional. Consiste em uma equipe com 12 jogadores, apenas com 5 dentro da quadra. Voleibol sentado. Como diz o próprio nome, o esporte é praticado sentado por competidores com mobilidades limitadas. Podem participar atletas amputados, com paralisia cerebral, lesionados da coluna vertebral e com outros tipos de deficiência locomotora. As equipes são divididas em 6 jogadores e o jogo em 5 sets. Ganha a equipe que vencer 3 sets. Tênis de mesa. Tanto no feminino quanto no masculino, participam atletas com paralisia cerebral, amputados ou cadeirantes, com partidas de 5 sets em duplas ou por equipes. Tiro esportivo. As competições de tiro esportivo são divididas entre masculinas e femininas, ou mistas. E o atleta tem como objetivo acertar um alvo dividido em 10 circunferências, valendo de 1 a 10 pontos. Rifles e pistolas de ar são utilizados nas provas de 10 metros de distância. Já nas de 25, são utilizadas pistolas de perfuração, que são armas utilizadas também, juntamente com o rifle de perfuração, nas provas de 50 metros. Participam atletas da classe SH1, SH2 e SH3. Velas.
Nessa competição, podem participar atletas com deficiência locomotora ou visual. Na classe Sonar, o barco é tripulado por 3 velejadores. Já na classe Scud 18, velejam 2 tripulantes paraplégicos, sendo obrigatoriamente um deles do sexo feminino. Além dessas, existe mais uma classe, a classe 2.4 MR. Remo, ciclismo, equitação. E se você está nesse vídeo por causa do professor de educação física, aproveita e deixa nos comentários a hashtag Vim pelo Professor e deixe o nome da sua escola também, para sabermos de onde você é. Lembrando, galera, para vocês não se esquecerem de deixar o seu like e se inscrever no canal, pois isso é muito importante para que o canal continue crescendo cada vez mais. Pessoal, somos novos no YouTube e temos a meta de bater 1000 inscritos até o final das Olimpíadas. E falta muito pouco para atingirmos essa meta. Então, bora dar essa moral pra gente, hein? E se você já é um inscrito, obrigado de coração. E aguarde porque vem novidades por aí. Pessoal, até a próxima! Bom, então olha só. O que eu queria que vocês vissem, e eu quero que agora vocês comentem comigo, que é importantíssimo vocês comentarem, né? O que a gente pode ter como referência das modalidades que vocês viram ali, que apareceu, o que vocês têm como referência do atletismo que não mudou muito do convencional para o para-atletismo? Tem alguma? Por exemplo, a corrida de 100 metros para deficientes visuais, será que tem alguma alteração da técnica, a não ser o guia acompanhando? Teve a necessidade de mudar a técnica da corrida ou não? O que vocês acham? Eu acho que não, professor. O único que mudou, igual você falou, foi só o guia, né? Que tem que acompanhar ele, né? Só. Que o resto é o mesmo. E com aquele detalhe que, além, né, do guia estar presente, lembrar que o guia não pode ultrapassar o atleta. Né? Então, ele tem que estar no mesmo ritmo do atleta, né? Do lado isso. do atleta. Ele não pode passar nem ficar para trás. Então, se ele fica para trás, ele já vai prejudicar naturalmente o atleta. O atleta. Né? Mas quando ele passa, ele aumenta o ritmo, né? Ele, entre aspas, puxa o atleta e isso não é permitido. Vocês conseguiram perceber a moça fazendo o arremesso do dardo quando ela estava sentada na cadeira? Eu vi ela com aquele cordão lá, enrolando um cordãozinho. Isso. Será que o movimento dela, o movimento final, ficou diferente do que os atletas fazem normalmente? Pensando só no gesto técnico. Não, professor. É o mesmo trabalho. É o mesmo. O que vai mudar? Ela não tem o deslocamento e não tem a troca de base, porque ela não usa com plenitude, né, a força de transferência, né, de cadeia cinética e tal, porque não tem movimentação. Então, para a gente trabalhar, né, o atletismo, ele ainda nos dá todas as possibilidades, né, de você entender a mecânica, de você conseguir desenvolver o trabalho. Mas qual é a maior distância que um atleta paralímpico já lançou o dardo já? Cara, boa pergunta. O recorde dele. Vou pôr aqui agora. Recordes do atletismo paralímpico. Vamos ver. Ó. O recorde do atletismo paralímpico. Aqui está brasileiro. Mas não tenho tempo, não. Eu quero mundial.
Vamos lá. Volta aqui, peraí. Vamos ver já. Ranking de recordes. Ranking recordes. Pronto, aqui. Ó, ranking nacional, 50 melhores atletas, top natação, atletismo brasileiro. Não é isso que eu quero. Ah, não tem aqui. Não, não é isso que eu quero. Quero... Jogos, todos, erraram, recordes, não. Caramba, cara, como que é difícil achar essas coisas, né? Tem vezes que a gente acha tão fácil. Recordes mundiais, aqui, ó. Agora sim. Cadê, cara? Não tem. Comitê Paralímpico Não, é internacional. Isso. Vamos em português. Recordes. Onde estão aqui recordes? Peraí que eu já vou achar, não tá calma fora. Em Pequim, comprar, centro de estudos, atleta, museu, Olimpíada, jogos, atletas, movimento, além, meios de comunicação, notícias, documentos, comitê, jogos, comunicação, jogos, não tem, cara. Você acredita que eles não põem? Jogos, eleição, não tem, atletas, não, olímpico. Cara, não achei. Eles não põem aqui, você acredita? Documentos. Não tem mesmo. Não tem uma lista de recordes. Nossa, sacanagem isso. Cara, não tem. Me desculpe. Até procurei aqui, mas Tranquilo, professor. vou por lista de recordes. Lista de mundiais paralímpico. Ó, cara, não tem. Você acredita? Como assim, cara? É impossível isso. Certo? Não, só aparece aqui. Vamos ver. Ó, eu achei aqui um ranking do atletismo os 50 melhores atletas do atletismo em 2019. Vamos ver aqui o que eles puseram. Ó, tem aqui uma, não é bem o que você perguntou, é só o nacional, mas para você ter uma ideia. Eu vou pôr maior aqui, eu não sei onde que você está vendo, para que a gente tenha, ó. Flávia, ela tem nos 200 metros a marca de 43,59.
Deixa eu ver, lançamento do disco. A Elizabeth lançou 15 metros e 92. No arremesso do peso, o Thiago lançou 15 metros e 11. Salto em distância, 6 e 44. Salto triplo, o cara fez 14 e 33. É que aqui não fala qual é a deficiência do cara, né? Ah, não, fala, ó, T20. A gente precisava ter uma tabela aqui para ver o que significa essa deficiência. Mas assim, pensa que o salto triplo, o convencional, cara, é 18 metros. O cara tá saltando 4 metros menos. Entendeu? Então, assim, tá muito próximo, né, cara? O lançamento do disco, ó, 45 metros e 5. Então, eles têm, né, resultados bastante expressivos, né, em relação ao que a gente vê, né, no esporte convencional, que prova só uma coisa, né, na minha opinião, que nós, né, enquanto treinadores, precisamos acreditar, né, que o nosso trabalho ele pode ser desenvolvido, pode ser muito bem desenvolvido, né, por todos, por cada um de nós, com resultados expressivos, mas que depende de muito trabalho, depende de muito estudo, depende exatamente, né, única e exclusivamente, na verdade, da gente. Então, conseguir desenvolver essa sua possibilidade profissional, né, de atender as pessoas com deficiência é muito legal, mas é aquele negócio. Eu lembro que eu falei para o meu filho, né, uma vez, e que a gente, para escolher a nossa profissão, a gente não pode escolher só, né, uma profissão que vá, qual dá mais dinheiro é isso que eu vou fazer. Não, não é isso. A gente precisa, quando vai escolher uma profissão, ver o que a gente realmente gosta de fazer, o que a gente ama fazer. Porque quando eu faço o meu trabalho com prazer, né, quando eu gosto do meu trabalho, eu não tenho trabalho, né? Não é aquele negócio chato, sacrificante para mim. Eu faço com prazer e daí é lógico. Eu fazendo com prazer, eu faço melhor. E eu fazendo melhor, eu vou ser mais reconhecido. Então, tudo isso, né, é uma cadeia de ações e reações que vão acontecendo e que a gente começa a perceber, né, realmente o valor do que a gente faz, né? E na educação física, no esporte, quando a gente trabalha com as pessoas, né, a gente tem o poder de transformar vidas. E esse poder de transformar vidas é o que nos dá, né, a maior satisfação, né, nesse quesito que a gente está levando em frente. Então, isso é muito importante. Certo, galera? Então, o que eu vou pedir para vocês, né? A Mônica comunicar lá no grupo e eu vou passar para o Gustavo também. Exatamente isso, né? É que eu acho que são dois grupos diferentes, né? A Mônica é do quarto semestre e o Gustavo é do sexto, não é isso? O Paulo é do Isso. quarto ou do sexto, Paulo? Quarto semestre, professor. Ah, você é do mesmo grupo da Mônica, tá. Isso. Então daí eu vou Do pedir quarto pra... semestre é eu, a Mônica e o Matheus só. Ah, Só são só três. vocês três? Só. Nossa, achei que era mais gente. Porque Então na lista tinha, aparece mais gente para mim. então tinha 12 ou 15, A mais ou lista é menos. grande. Saiu todo mundo. Oh, Tem mas, uns 3 que foi para de manhã e o resto tudo saiu. Trancou a nossa, matrícula. caramba, doideira. Não, mas tá, tudo bem. Aí eu vou pedir para vocês comunicarem isso então, ó. Esse artigo que eu mandei, né, para fazer esse fichamento do artigo e entregar, né, vai mandar lá no meu e-mail esse fichamento prontinho, mandar no meu e-mail, isso aí manda no meu e-mail que é melhor do que vocês imprimirem e levar para mim. Isso e uma lista da classificação funcional.
completa. Professor, eu não Oi. tenho o e-mail do senhor, não. Eu escrevo aqui para a Mônica, ela põe lá no grupo, é melhor. Tá bom. Vou escrever já antes que eu esqueça. Peraí, cadê a Mônica? Tá aqui. Vou encher a Mônica, coitada dela, nem sei se ela é representante, mas já era. Hoje ela vai ser. Aí, Mônica, por favor, você passa para todo o pessoal, tá? Tá todos os três, né? O que acontece é assim, na verdade, você vai fazer esse fichamento, as ideias, né, de cada um, e a lista completa, tá? Lista completa da classificação. Então, você vai pôr lá, tracking, né, das corridas, da corrida de velocidade, quais classificações tem, tá? Ah, então amputado é não sei o quê, amputado das duas pernas e tal, usa prótese, não usa, é cadeirante, não. Então, vocês vão pôr toda a classificação, tanto das provas de pista, como das provas de campo. Tudo bem? Para quando, professor? Até a próxima aula. E esse trabalho é o que vai valer aquela avaliação de sala lá, que tem que lançar os pontos e tal. Tudo bem? Professor, Oi. ali no seu e-mail é .br, né? Que veio com ponto e vírgula. Ponto .br. Eu bati. Eu sou. Peraí, vou escrever de novo. Nossa senhora, eu falo ler Deus. Arroba croton.com.br. Agora mudei certo. Ó, apaga o outro. Apagar a mensagem, pagar para todos. Pronto, paguei. Daí você manda só o certo. Senão, daí eu vou falar, pois é errado, por que você não recebeu? Daí fica sem nota, quer me matar. Coisa de louco. Certo, galera? Dúvidas? Só certezas? O que vocês me dizem? Tá tranquilo, professor. Então tá bom. Então por hoje a gente encerra. Aproveita o feriado amanhã, né? Hoje que a gente está acabando mais cedo. Essa parte é mais curta, na verdade a gente estaria fazendo a prática. Aí na semana que vem, Deus quiser não vai estar chovendo, a gente praticamente vai fazer só prática mesmo, tá? É muito rápido lá na sala e a gente já vai para a prática porque a gente tem que fechar, né? O que a gente já fez da prática? O que vocês já fizeram? O peso, o disco, vocês já fizeram? Já. Sim, peso e o disco. O martelo não, né? Não. Tá. Nem martelo, nem dardo. Não, o dardo eu não consegui, cara. A gente não tem dardo lá. Eu vou ver se eu consigo um emprestado, mas daí eu vejo para a semana que vem. E daí a gente vai fazer o martelo, vou ver se eu consigo o dardo. E a gente vai fazer os saltos, que a gente não fez ainda. Né? A altura, o triplo e o em distância. Tá joia? Beleza, professor. Então, beleza. Bom feriado amanhã para vocês. Aproveitem. Semana que vem tamo junto. Bom Falou? feriado, professor. Valeu, até mais, galera. Tchau, Falou. tchau.